Você é colocado em uma arena para lutar até a morte, para entreter os magnatas, e agora é tudo ou nada. E essa é a segunda parte do anime Deadman Wonderland. E eu sou o EF e vamos recapitular. No último vídeo, Ganta foi preso inocentemente pelo falecimento de seus colegas de turma, e chegando na prisão descobriu que o Homem de Vermelho estava no bloco G e que era o bloco escondido, e eles precisaram fugir de um robô assassino, e quando parecia que ia dar ruim, aparece um cara com poderes iguais ao Homem de Vermelho. Ganta olha pro cara com raiva achando que ele é o Homem de Vermelho, e quando ele quer ir pra cima dele, ele é atingido sem ver o que aconteceu, e o cara diz que aquele poder vinha do ramo do pecado e a arma era feita de sangue, e vemos que o promotor estava planejando uma luta, pois havia muitos investidores do parque que estavam ansiosos para o próximo show, e um funcionário informa que o Corvo fugiu da cela e ele estava lutando no bloco G. O cara começa a chamar a Ganta de pica-pau e diz que precisavam fazer o aquecimento para o dia seguinte, e Ganta não entende nada, e o Corvo diz que ele precisava sangrar para usar aquele poder, e quando o Corvo está indo embora, pois não teria diversão, Ganta consegue usar o poder, lembrando o que aconteceu com seus amigos, e acerta no peito dele. O Corvo consegue resistir, e agora ele está animado, pois sabe que teria um pouco de diversão, e ele explica que pessoas como eles poderiam usar os ramos do pecado para invocar essas armas de sangue, e Ganta percebe que na verdade ele não era o Homem de Vermelho, pois ele não lembrava de nada que aconteceu com seus amigos, e existia outros que poderiam usar aquele mesmo poder. Quando o Corvo vai pra cima dele, Shiro pula na frente e o Corvo fica desconcentrado, pois ela só estava usando um maiô diferenciado, e ele percebe que realmente não era o Corvo, e do nada aparece um esquadrão especial e usa um tranquilizante nele e no Ganta, pois eles estariam nas próximas lutas e deixam Shiro e Takami livres. A capitã percebe o que estava acontecendo e queria falar com o diretor da prisão, mas abaixo dele estava o promotor, e quando Takami está sendo escoltado, os guardas começam a dizer que o bloco G era escondido pois só haviam pessoas com habilidades especiais, e ainda rouba os créditos que ele ganhou do diretor. Começam a fazer vários experimentos com Ganta, e ele não entende o que estava acontecendo até o promotor aparecer, e ele percebe que caiu no golpe pois aquilo tudo estava armado para ele ser preso, e o promotor diz que era especialista em conseguir novos membros para o parque. O Corvo estava na enfermaria e a enfermeira diz que com aquele ataque ele quebrou 2 costelas e não poderia participar da próxima luta, e quando diz que cancelaria, ele ameaça pois não aceitaria perder para o Ganta. Enquanto isso, o Ganta estava passando por experimentos e o promotor diz que ele foi manipulado desde o começo e diz que ele lutaria em arenas particulares, e a próxima luta seria contra o Corvo, e ele fica desesperado pois não tinha chance, e quando tenta usar seus poderes, eles ligam um choque para ele se acalmar. Ele diz que se ele lutar bem, daria a chance de encontrar o Homem de Vermelho para tentar sua vingança, mas diz que por agora ele estava muito fraco e precisava se concentrar nessas lutas, ou não teria chance, e coloca vários vídeos do que acontece na arena e ele fica desesperado. O promotor diz que ele precisava vencer a luta ou algo dele ficaria para a coleção, e mostra vários frascos com os órgãos, e quando a capitã chega para falar com o diretor, 2 guardas gêmeos a amarram e dizem que se ela tentar entrar vai dar uma falecida de leve, e nisso ela precisa arrumar o outro jeito. Takami está pensando no que aconteceu, pois ele perdeu todas as suas caixas que juntou esse tempo todo, e começa a perceber que tinha alguma ligação entre o poder do Ganta e o que aconteceu com ele no passado, e eles precisam encontrar a saída daquele lugar. É o grande momento da luta, e Ganta é jogado em uma arena e seu apelido era Pica-Pau, e quando ele olha para o Corvo e o poder dele, tenta correr, pois com seu poder não poderia lutar a curta distância, então sobe na árvore e começa a fazer disparos. O problema é que o Corvo conseguia rebater tudo, então ele tem a ideia de usar o disparo muito forte, mas ele faz besteira, pois ele basicamente estava disparando o próprio sangue, então estava ficando fraco, e a maioria apostou no Corvo pois Ganta era novato. O Corvo diz que como ele ainda era mequetrefe, possuía menos sangue que o adulto, então precisava lutar com estratégia, mas que agora não estava com forças para levantar, e seria seu fim, e ali eles precisavam lutar até a morte ou até o outro ficar incapacitado, e o diretor está olhando a luta esperando que Ganta perca, pois ele serviria para os experimentos do ramo do pecado, e o Corvo percebe que não teria mais luta e está indo embora pois ele venceu. Shiro diz que conhecia Ganta desde pequeno e era algum tipo de memória que ele reprimiu, e ela diz que mesmo sendo fraco, ele nunca desistiu.
mexia. E nisso Ganta tira a força do Anos, pois ele não tinha nem sangue, e consegue concentrar o último ataque e acerta o peito do corvo, que cai tortinho no chão. E nisso ele consegue vencer, e ninguém estava acreditando naquilo, pois ele já estava pálido por causa da anemia. Takami está negociando com alguns presos, pois ele queria informação de como chegar no bloco G de maneira tranquila, pois precisava salvar uma pessoa, e o preso diz que ele precisaria de uma grande distração. Então ele vai do lado de fora com Shiro e diz que ela precisava fazer algumas coisas, que logo veria o Ganta, e ela fica animada, e Ganta acorda da enfermaria e ganhou o prêmio de 1 milhão de caixas, que era 10 vezes mais que o prêmio da corrida de cachorros, e ele lembra que ganhou o respeito do corvo. Após a luta, viu o show do intervalo que mostrava o que acontecia com o perdedor, e ele era colocado para escolher uma roleta, e lá seria tirado algo dele, e cai o olho direito, e Ganta começa a passar mal, pois não sabia que aquilo acontecia com o perdedor. E na prisão, Shiro começa a causar o caos, e Takami aproveita para desligar a energia do local, pois ele teria acesso ao bloco G pela ventilação, e desde o começo ele só estava usando, e ela acaba sendo encurralada e daria uma falecida de leve, mas vemos que ela tem um poder especial e consegue acabar com todos. Galera, esse anime está ficando top, então deixa o like aí e se prepara, porque se a merda ainda não desceu, quer dizer que ainda está no começo. Então vamos para a parte final. Takami fica assustado em ver que Shiro tinha um poder especial, e os guardas gêmeos que protegiam o diretor aparecem e a leva, e aqueles guardas que pegaram o cartão do Takami percebem que tinha alguma coisa de errado, pois ele tinha 90 bilhões de caixas e ninguém conseguia juntar aquele dinheiro normalmente. E Takami estava motivado, pois precisava salvar sua irmã, que estava no bloco G. Ganta acorda em uma cela especial e percebe que uma jovem indefesa estava sendo atacada por um grandão, e ele queria comer as coisas dela, então ele oferece a comida dele, e os dois saem correndo e se escondem no quarto dela. E estava cheio de flores, e ela começa a dizer que estava com medo de estar ali, e vemos que Ganta é muito gado, pois ele fica todo vermelho, e ela começa a dizer que foi parar ali, pois seu pai a agredia, e um certo dia ela precisou revidar, ou daria uma falecida de leve, e foi acusada, e desde então está tentando sobreviver, e mostra as marcas que tinha nas costas. Sem querer, ela apaga Babilo, e Ganta fica nervoso e diz que queria fugir com ela, e nesse momento vemos como ele é gado, e quando eles estão tentando fugir, os guardas aparecem, pois a próxima luta seria do Pica-Pau contra a Beija-Flor, e ela era a Beija-Flor, e agora que a loucura começa, pois ele não quer lutar, pois acha que ela estava indefesa, mas quando chega da arena, ela se mostra outra pessoa, pois ela fez aquilo desde o começo para o manipular, pois ela era uma das melhores e mais sádicas lutadoras da gaiola, e ele percebe que caiu no golpe, pois ela só queria baixar a guarda dele, pois viu que ele venceu o corvo. Quando Ganta vai atacar, Takami aparece disfarçado de guarda, pois ela era sua irmã mais nova, e ela finge que estava sendo atacada sem poder se defender, e o irmão começa a acreditar. E galera, parece que nesse anime todo mundo cai no golpe, ou não, pois ela começa a dizer que estava com medo, mas ele vendo que ela tinha aquele poder, percebe que no passado não teria como o pai deles ter feito algo com ela, e que no dia que ele foi falecido, ele estava muito assustado para ter sido realmente ele, e nisso ela se revela e começa a falar mal, pois não conseguia mais fingir. Ela pega Takami como escudo humano, e Ganta não poderia acertar diretamente, ou ele daria uma falecida, e ela começa a dizer que desprezava as pessoas, pois elas são fracas, e nunca precisou de ajuda. E diz que quando era pequena teve um terremoto, e ao invés da mãe a salvar, pegou um vaso de planta e meteu o pé, e acabou falecendo em um desabamento. E Ganta consegue fazer um ataque ricochetear na grade e acertá-la, e consegue dar uma cabeçada nervosa nela, e ela cai fedendo. E quando geral pede pra finalizar, ele manda geral se ferrar, e vemos que o diretor estava assistindo e conhecia a Ganta desde pequeno. E galera, esse é o anime Deadman Wonderland, e já está chegando várias reviravoltas, então se preparem, bebê! Agora vem comigo de like e se inscreve se for novo, e seja bem-vindo! Agora vou nessa que hoje está na loucuragem, então obrigado a todos e fui!